Estamos aqui para mais uma edição da nossa série Criativo Abençoado. Durante esses tempos, muitos autores, grandes autores, têm procurado subdividir a criatividade em tipologias. E hoje daremos início a uma daquelas subdivisões que eu considero importante, que tenho utilizado como guia. Hoje vamos falar sobre 5 tipos de criatividade segundo Jeff DeGraff. Então já sabe, subscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que algum conteúdo novo for publicado. Siga no Facebook, siga no Instagram e o mais importante, não saia dali porque já voltamos. Roda a vinheta. Estamos de volta e, como disse, hoje vamos falar sobre 5 tipos de criatividade segundo Jeff DeGraff. Jeff DeGraff é um professor universitário, pesquisador, se podemos assim dizer, consultor e palestrante profissional. Ele tem muitas obras de relevância que falam a nível de psicologia, a nível de criatividade, de temas muito atuais, muito importantes e muito pertinentes, sobretudo. E como tal, né, já devem ter noção que não estamos a falar de qualquer figura, não estamos a falar de qualquer pessoa, estamos a falar de alguém que, quando se propõe a falar de um determinado assunto, falo com muita propriedade, com conhecimento de causa e, acima de tudo, com experiência e comprovação científica. E este mesmo senhor, este mesmo professor, Jeff DeGraff, ele subdividiu a criatividade em 5 tipos que nós vamos aprender hoje. E o primeiro tipo de criatividade, segundo Jeff DeGraff, é a criatividade mimética. A criatividade mimética é aquela, né, que o criativo ou a pessoa que possui essa criatividade consegue imitar alguma coisa na totalidade. Ele consegue fazer uma cópia, vamos dizer assim, perfeita, consegue reproduzir perfeitamente, consegue copiar perfeitamente aquilo que foi feito, né? Então, esse tipo de criatividade, Jeff DeGraff chama ou atribui o nome de criatividade mimética. Existem aquelas pessoas que muitas vezes, ao olharem para alguma coisa, né, elas se propõem a procurar fazer a mesma coisa e a chegar mais próximo possível, né, o mais próximo da perfeição e da igualdade possível da base, daquilo que têm como referência, daquilo que usam como referência. Então, esse tipo de criatividade é considerada criatividade mimética. Ela acontece muito, né, não vamos dizer que é assim corriqueira, mas ela pronto, é uma das mais frequentes, né? Porque não nos remete ao desafio de muitas vezes gerar da base, né? Ele nos remete sobretudo à necessidade de, vamos dizer, nós já temos ou já acabamos por ter uma base. Para quem tem esse tipo de criatividade, já acaba por ter uma base, já acaba por ter praticamente o trabalho todo feito, e o que vai fazer é simplesmente reproduzir, é simplesmente copiar, é simplesmente imitar e procurar fazê-lo o mais próximo possível do original ou da base. O segundo tipo de criatividade, segundo Jeff DeGraff, é a criatividade analógica. A criatividade analógica já é uma criatividade com um certo grau de complexidade, né? Já é um tipo de criatividade com um certo grau de complexidade, mas ela tem como tom, ou seja, como tom não, né? Designer. Ela tem como fundamento aqueles momentos ou aquele tipo de pessoa criativa que consegue, pegando na experiência de uma determinada área ou de um determinado saber ou de um determinado conhecimento, aplicá-lo num outro sentido, em alguma coisa nova ou em alguma coisa desconhecida. Vamos buscar assim um exemplo muito direto, sem termos que dar muita volta. Eu posso compreender um pouco sobre, suponhamos,
fazer rádio, posso compreender um pouco sobre comunicação social. E em algum momento, em algum ramo profissional que não esteja diretamente ligado à comunicação social, eu me proponho ou decido trazer de maneira criativa os meus conhecimentos e as minhas habilidades dentro deste ramo em prol de uma outra área. É verdade que, em termos de base, conhecimento pertence à área de comunicação social, mas em termos de criatividade e aplicabilidade, eu vou procurar enquadrar com outro sentido, numa outra área. Então esse tipo de criatividade tem o nome de criatividade analógica. Nós vemos isso em muitos casos, nós vemos isso em muitas situações, e em algumas vezes até esse tipo de criatividade é chamada de polivalência. Mas existe sim uma diferença entre polivalência e a criatividade analógica, mas muitas vezes a criatividade analógica acaba por ser confundida com polivalência, acaba por ser confundida com polivalência, mas ela consiste nisso: eu consegui pegar no conhecimento, na habilidade, naquilo que eu conheço, numa informação que eu tenho de uma determinada área que eu já domino e aplicá-la, numa outra área, dar-lhe um outro sentido dentro de uma outra caixa. Então esta é a criatividade analógica, que, como disse anteriormente, já nos traz um certo grau de complexidade em termos de aplicação, porque já não nos remete à imitação ou cópia, nos remete à capacidade de, compreendendo uma forma de proceder, compreendendo uma forma de fazer e executar, pegar naquilo e enquadrar numa outra cesta, num outro nicho, num outro ninho ou num outro setor, e por intermédio daquilo conseguir ter bons resultados de forma criativa. O terceiro tipo de criatividade, segundo Jeff de Graaf, é a criatividade bissociativa. E assim, de forma superficial, sem termos que dar muita volta, porque nós estamos aqui para ser pragmáticos e rápidos. A criatividade bissociativa, normalmente, ela coincide ou tem a ver com a capacidade de combinar o lado mais racional do lado mais intuitivo. É também um outro nível de complexidade criativa, obviamente diferente da criatividade mimética, diferente da criatividade analógica. A criatividade bissociativa nos remete a outro grau de complexidade, de compreensão de como a nossa mente funciona, de como os pensamentos giram, e é normalmente esse tipo de criatividade que se tem dado, em termos de abordagem, maior foco, porque se formos a ver até mesmo aqui nos vídeos da série, eu falo quase sempre ou muito sobre o lado mais racional, o lado mais intuitivo. Quando falamos do processo criativo, meio que foi com base nesse tipo de criatividade bissociativa, porque é uma criatividade que, em função da sua complexidade, ela precisa ou é maioritariamente sistematizada, para que se possa haver compreensão e para que, por intermédio dela, se tirem os melhores resultados, se tirem as melhores soluções criativas. Então a criatividade bissociativa, ela reside nisso, ela tem como fundamento isso, a capacidade de combinar criativamente os pensamentos que advêm tanto do lado mais racional quanto do lado mais intuitivo do nosso cérebro ou da nossa mente. A quarta criatividade é a criatividade narrativa. A criatividade narrativa, normalmente, ela caracteriza pessoas que lidam muito com textos, produção textual, construção de história. Podemos falar dos roteiristas, podemos falar dos cineastas, podemos falar de pessoas que trabalham com roteiros, com produção de texto, com quem gosta de criar dramas, quem gosta de pensar, criar cenários, criar personagens, criar narrativas, criar emoções. Então essa criatividade tem o nome, chama-se criatividade narrativa. A quinta e última criatividade, segundo Jeff de Graaf, é a criatividade intuitiva. A criatividade intuitiva normalmente é a criatividade que caracteriza aquele criativo
ou que caracteriza a pessoa que tem por tendência desenvolver ou potencializar ou maximizar ou expressar o seu potencial criativo quando se encontra num momento mais silencioso. No vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, eu falei sobre... Não, foi no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei sobre alguns erros quando se fala de criatividade. E um dos pontos, um dos grandes erros é as pessoas pensarem que só é possível dar evidência à criatividade quando se está num momento de solidão. Não, isto é mentira. A criatividade ela pode ser evidenciada em diversos momentos, mas normalmente ela tende a ser mais estimulada e impulsionada em momentos de aperto, em momentos em que nós nos sentimos de alguma forma sufocados e temos que buscar alguma solução fora as normais que nós já conhecemos para sairmos daquela situação ou para que consigamos nos desdobrar de alguma forma. Então a criatividade intuitiva ela acaba por caracterizar essas pessoas, né, que normalmente têm a tendência de potencializar, impulsionar e evidenciarem a sua criatividade quando estão mais recolhidas, quando estão mais sozinhas, quando estão num momento de maior solidão, né? Onde precisam se desligar de uma série de pensamentos que podem de certa forma comprometer diretamente a criatividade ou a estimulação do processo criativo. Então essas pessoas normalmente são caracterizadas como criativas intuitivas. Qual é o tipo de criatividade que mais lhe identifica? Pronto, se acha e se identifica com todas as criatividades ou os tipos de criatividades que eu citei, segundo Jeff DeGraff, está de parabéns. Se não, recue o vídeo, preste atenção à definição e à explicação de cada tipo de criatividade, olhe para si, faça uma introspeção, perceba em que tipo de criatividade se enquadra e o próximo passo, potencialize, trabalhe em prol disso, para que melhore, para que cresça, para que desenvolva mais e muito mais. Então ficam aqui os 5 tipos de criatividade segundo Jeff DeGraff. Para resumir, o primeiro tipo, criatividade mimética, cópia, imitação, reprodução. O segundo tipo, criatividade analógica, conseguir pegar conceitos, conhecimentos e habilidades de uma determinada área de domínio para uma área onde muitas vezes nós não temos domínio, que é nova ou mesmo desconhecida. O terceiro tipo de criatividade é a criatividade dissociativa, que normalmente tem como fundamento a capacidade de combinar criativamente o lado mais racional e o lado mais intuitivo. O quarto tipo de criatividade é a criatividade narrativa, normalmente presente naqueles que lidam com construção de histórias, construção de textos, exemplos como os roteiristas, cineastas e outras figuras que normalmente lidam com textos, com produção de histórias, com produção de narrativas, construção de cenários, de personagens, de dramas, de emoções num determinado contexto, numa determinada histórica. E por último, a criatividade intuitiva, que é maioritariamente característica daqueles que, para que possam evidenciar a sua criatividade, precisam se isolar, se recolher, estar sozinhas, estar desligadas do ambiente normal ou natural. Então aqui ficam os 5 tipos. Obrigado, foi um prazer. Já sabe, se ainda não subscreveu, subscreva no canal, subscreva aqui no canal, ative o sininho, siga no Facebook, siga no Instagram. Os nomes das páginas estão aqui em rodapé, Não hesite. Estamos juntos e até já. Recebam daqui deste lado um forte abraço. Fiquem bem, até a próxima edição.